Me chamo Pedro Marcelino e vou falar para vocês agora sobre o nosso curso Treinamento Mental para Artistas Marciais. Então, esse curso, Treinamento Mental para Artistas Marciais, nasceu da minha percepção de que os lutadores em geral, seja de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de wrestling, de qualquer modalidade de luta, precisam desenvolver também essa questão mental. Então, às vezes a pessoa fica muito preocupada com questões de condicionamento físico, com questões técnicas, com planejamento de como ela vai fazer a luta, de qual vai ser o jogo que ela vai adotar, e geralmente ela se esquece de treinar a sua mente. E no dia da competição, ou no dia que ela tem algum desafio, o que vai acontecer? Essas questões técnicas podem ser que sejam menos exigidas e a sua questão mental pode ser que seja mais exigida. Então surge a seguinte questão: como eu faço isso? Tá? Muitas vezes as pessoas continuam ignorando, mesmo sabendo que isso está acontecendo, e só vão se dar conta de que é necessário fazer alguma coisa quando surge alguma crise. Ou surge uma lesão grave, ou surge alguma derrota, ou a pessoa fica muito frustrada e está querendo desistir daquilo que ela supostamente amava, né? Então ela vai começar a buscar algum tipo de treinamento mental, seja ele formal, como o nosso curso, ou seja informal, às vezes com o conselho de outras pessoas, ou refletindo e pensando sobre o assunto. Tá? Então, assim, tem alguns problemas muito básicos que são relacionados ao treinamento mental, gente. Um deles, assim, treinamento mental para artistas marciais, um deles é como não me distrair. Então, a gente sabe que muitas vezes a pessoa está praticando algum esporte de luta, algum esporte de combate, e ela percebe que ela deveria estar com a sua mente naquilo que ela está fazendo, só que às vezes surge alguma emoção, algum pensamento que distrai ela daquele foco. E ela sai, e nesses milésimos de segundo, ela acaba perdendo um ponto, ou perdendo alguma situação, saindo de alguma posição. Então, às vezes, isso pode ficar muito grave se ela tiver, por exemplo, alguma coisa que provoque ela. Uma emoção muito forte, uma tristeza muito forte, um medo muito forte. Então, assim, primeira questão, como não me distrair? Segunda, como resolver problemas rapidamente ou pensar de maneira mais eficaz? Então, às vezes a pessoa se preparou para A, ela está treinada para fazer A. Ela até pensou no B, mas ela não se preparou para o B. E o que acontece? Surge, no momento que ela precisa utilizar o A, surge o C, surge o D. E ela sequer cogitou que aquilo ali fosse necessário. O que acontece? Pode surgir o D, o F, o G, H, enfim, todas as letras do alfabeto. Se a pessoa tiver uma mente que se adapta, se a pessoa tiver uma mente eficaz, ela vai conseguir lidar com esses problemas que vão surgir, porque ela está treinada para lidar com situações, mesmo sendo aquelas situações que ela não conhece. Depois, como silenciar a mente? Muitas pessoas reclamam para mim, né, nas aulas de meditação, inclusive nas artes marciais, nas aulas que eu ministro, né, de como que a pessoa faz para essa ruminação constante parar. Porque às vezes essa ruminação é legal, tem uma musiquinha, uma coisa ou outra que entretém a pessoa. Só que muitas vezes essa ruminação vai contra a pessoa. Então você está fazendo alguma coisa, aí o que a sua mente faz? Não, você não vai conseguir. Você nunca consegue. Você divide desistir do que você está fazendo. Então às vezes a mente vai contra ela, né? Então como que ela faz para acalmar, para silenciar? Depois, como lidar com pensamentos perturbadores, certo? Então, vamos supor que a pessoa está diante de uma situação que é muito importante. Nesse caso, das artes marciais, a gente pode pensar numa competição, né? E o que acontece? Justamente no momento que antecede, a pessoa tem o pior pensamento que ela poderia ter. Por exemplo, nossa, imagina se eu perder a luta na frente de todo mundo, o que as pessoas vão dizer? E aquilo pode ir tomando uma força, pode se associar com outras coisas que a pessoa já viveu que são desagradáveis. Então, como que a pessoa lida com isso? Tá? Então, esses, gente, são os problemas que geram os 4 tópicos mais importantes ou principais desse nosso curso de treinamento mental para artistas marciais. Primeiro, como que eu respondo essa questão? Como não me distrair? Desenvolvendo o foco, ou seja, a capacidade de manter a mente num objeto durante um tempo prolongado. O foco, ele pode, enfim, a pessoa pode ter um domínio tão grande do foco que ela consegue ficar 30 minutos, 50 minutos só fazendo uma coisa. Mas normalmente isso não é assim. Então, por isso que existem metodologias, técnicas, exercícios para a pessoa aumentar o seu foco. Depois, como que eu resolvo problemas rapidamente ou eu penso de maneira mais eficaz? Aí a gente vai utilizar
meios para tornar o nosso raciocínio mais eficaz. Leitura, reflexão, exercícios, para que o nosso raciocínio funcione de uma maneira mais eficaz. Porque, de fato, a gente não é treinado para pensar. A gente é treinado na escola para memorizar coisas, no dia a dia para responder coisas mecanicamente, mas para pensar com clareza, isso já é outro tópico, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre como exercitar essa capacidade de tornar o raciocínio nosso mais eficaz. Depois, como silenciar a mente. Aí a gente vai aprender a meditar, porque a meditação, de fato, é o silenciamento da mente. A concentração, muitas vezes, é confundida com meditação. Mas quando a gente fala de meditação, a gente está falando de silenciar a nossa mente, ou de deixar ela mais calma para a gente fazer aquilo que a gente gostaria ou quer fazer. Certo? E o último tópico, como lidar com pensamentos perturbadores. Então, a gente vai aprender a direcionar os estados mentais. O que é legal do direcionamento dos estados mentais? É que estados mentais é mais amplo do que apenas pensamento. Então, envolve as nossas emoções, as nossas sensações, traumas, crenças, todas as coisas que vão surgir num combate, que vão surgir numa luta e que vão surgir no dia a dia. Isso necessariamente vai nos perturbar, mas a nossa postura de saber direcionar isso pode fazer com que aquela experiência seja drasticamente diferente, certo? E aí a gente vai para um tópico, que é um tópico bem importante no treinamento mental, que é como aproveitar as situações desagradáveis para promover mudanças e aprendizados, que é o tópico mais especial que a gente vai ver no curso, né? Além desses 4, né? Que a gente vai começar a entender como a gente pode aprender com as coisas que supostamente são coisas que a gente não teria nada para aprender ou que existem aparentemente só para nos perturbar. E as metodologias que a gente vai utilizar no curso, né? A gente vai fazer exercícios de concentração, exercícios de reflexão, exercícios de meditação e exercícios de leitura. Todos eles vão ajudar, em pouco tempo, com alguns exercícios, a pessoa a desenvolver mais a sua mente. E, para outras situações, a pessoa, vamos supor, além do curso, ou se ela quiser aplicar em casa, ou quiser aplicar no dia a dia, ela vai poder recorrer a esses mesmos exercícios. Ela vai poder ver as aulas de novo, vai poder conversar com a gente por chat, ou marcar uma videoconferência, enfim, a gente vai ter várias soluções, dependendo das demandas dos alunos, né? Aí a gente tem também uma parte do curso que é a questão das aplicações, que é como que eu vou aplicar diretamente cada um desses tópicos nas artes marciais. A gente vai falar em geral sobre artes marciais, porque existem muitas disciplinas de artes marciais, aí a pessoa vai adequando a sua disciplina em específico, né? Como que eu aplico isso no meu dia a dia, certo? Então, a minha mente não fica só no tatame, ela vai para o dia a dia. Então, ela sobe no tatame, depois ela vai para o dia a dia. E como que eu mesclo? Uma coisa muito importante que é, como que eu levo a minha vida pessoal para o tatame e aprendo mais no tatame coisas que vão ser benéficas para a minha vida pessoal e como que eu pego aquilo que eu aprendi no tatame e carrego para a minha vida pessoal para conseguir ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais justa, mais disciplinada. Então, isso é uma reação dialética, é um diálogo constante entre a vida dentro daquele espaço de combate de treino e a vida fora do espaço de combate de treino, que envolve aquilo que a gente já falou, que é desenvolver uma inteligência mental, é desenvolver uma inteligência emocional e desenvolver uma inteligência ética. Tá? Um dos tópicos que a gente vai ver bastante no curso é a questão da ética. A ética é uma constatação de que, se eu quero que algo bom aconteça para mim, primeiramente eu tenho que fazer para as outras pessoas. Ou, se eu não quero pensar dessa maneira, primeiro, segundo, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu vou fazer para as outras pessoas. Então, eu me desenvolver mentalmente implica eu tornar o meu ambiente mais saudável mentalmente, porque o meu ambiente me afeta. A gente tem uma relação muito estreita entre o nosso organismo e o ambiente onde ele está inserido, certo? Então, esses são os principais pontos, gente, que a gente vai ver nesse nosso curso de treinamento mental para artistas marciais. Se vocês quiserem mais informações sobre a Confor, a gente tem aqui no nosso site, conforstc.com. Lá tem vários artigos interessantes para vocês lerem, conhecerem mais o nosso trabalho. Tem algumas coisas sobre o Confor Experience 2018, nosso evento que acontece todos os anos. O nosso Instagram, ConforSTC, o nosso Facebook, ConforSTC, aqui no canal do YouTube. Então, busquem entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só conversar com a gente.
Então é isso, gente. Eu espero que esse conhecimento contribua mais para a vida de vocês como artistas marciais e como seres humanos, certo? Muito obrigado.